Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas que Contam. Hoje, a convidada deste programa é uma convidada, como eu já disse, mulher, ah, mãe, esposa. Isto devia ser a ter sido ao contrário, mas tudo bem. É mulher, esposa, mãe, cabeleireira de profissão e também cantora. Cantora de música popular, e muitos de vocês já estarão a saber quem é, e lançou agora um tema que se chama Cada Vez Mais Quente. Exatamente, e agora foi desvendado. A cantora é a Suzy, a pessoa é a Suzy, e hoje vamos ficar a saber um pouco mais exatamente sobre isso, a pessoa por trás da artista. Cumprimento desde já. Olá, Suzy. Olá, boa Olá, tarde e muito boa tarde. obrigado. Obrigada eu por teres aceitado o convite para estar aqui. Obrigada. Ahm, Diz-me, Suzy, como é que começamos esta história? Conta-nos onde é que nasce, onde é que tu nasceste, onde é que tu passaste a tua infância? Então, eu nasci no Hospital de Castelo Branco, Em como Castelo todas as Branco? crianças da Beira Baixo. Não, mas eu cresci no Resmanhal, numa aldeia que pertence ao Conselho de Idenha Nova. Vivi lá toda a minha infância, fiz a escola, tudo normal, até à telescola. E tive uma infância muito feliz. Tinha muitos amigos, divertia-me pela aldeia, pelos campos. É uma infância normal de uma criança que vive na aldeia e que brinca na rua. Recordas-te da primeira vez que cantaste em público? Eu lembro-me, em público, sem ser num Sem palco. ser no palco. Então eu vou dizer, foi na varanda enquanto passava um velório. Então, Então era a oportunidade que eu tinha para me ouvirem. mas que tipo de canção é que cantaste? Lembras-te? Não, sinceramente não me lembro. Eu fechava-me no quarto e ligava a música, abria os roupeiros antigamente tinham Sim. uma porta e tinham um vidro. E então eu cantava sempre em frente a esse vidro. E a minha mãe estava sempre a dizer: está calada, baixa o som, e está calada, e baixa o som. Era assim: mas está calada, não. Eu queria cantar sempre mais alto, que era para me ouvirem do lado de fora. E então eu fechava as persianas, mas abria as portadas, que era para o som passar. Então, a minha casa ficava perto fica perto de uma capela. E então, naquele dia, a minha mãe tinha um mini mercado, ela estava cá embaixo no mini mercado e eu sabia que ia passar muita gente. Só que eu era uma criança, não achei que aquilo fosse uma coisa assim muito grave. E então aproveitei aquele momento em que estava a passar muitas pessoas para irem ao velório. Agora é que eu E vou eu mostrar quem é que eu sou. abri as portadas, liguei a música, comecei a cantar, cheguei cá fora e quando eles passavam eu dizia assim: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a minha mãe: cala-te, vai lá para dentro, és a minha vergonha. Que idade tinhas, lembras? Devia ter 6 anos, 7, mais ou Normal, menos. normal. Deste um pulo muito grande, entretanto conheceste o teu grande amor, conheceste o Ricardo, não é? Foi amor à primeira vista, como é que foi? À primeira vista, não foi logo, né? Foi passado alguns anos, não é? Eu conheci-o numa festa popular, porque ele era amigo do filho do meu produtor na altura. E então esse meu amigo ligou-me a dizer que tinha vindo passar um fim de semana com um amigo dele, que é uma aldeia do interior, e se eu não queria passar lá na festa. Pronto, e então eu fui para ir ter com o filho do meu produtor e entretanto encontro o Ricardo, conheci, cumprimentei-o só. Por isso não foi amor à primeira vista, porque eu, naquele dia só o vi. Depois, passado algum tempo, é que ele volta novamente. Ou eu voltei, já não me lembro muito bem. Já não me lembro muito bem. Voltei a estar com. Ou eles voltaram novamente para passar um fim de semana aqui. E pronto, então foi aí que eu conheci melhor o Ricardo. E pronto, e apaixonei-me por ele. Boa. Como é que é a vossa relação hoje? O Ricardo é um incentivador da tua arte ou o Ricardo é algum travão? Não, nada disso. Não, aliás, comigo nem adianta pôr-me travões, que ainda é pior, e que eu ganho ainda mais velocidade. Não, ele apoia-me muito em tudo, em todas as decisões que eu tomo
e também me dá um certo impulso para eu seguir em frente e continuar nos dois lados, na música, no cabeleireiro. É, assim, é o meu braço direito. Foi um dia importante o dia do teu casamento? Foi muito importante porque eu desde pequenina sempre tive as minhas vontades muito, muito próprias e eu sempre quis casar, queria vestir um vestido branco, coisas de, sei lá, nós temos aquelas ideias das princesas e não sei o quê. E sim, foi muito importante para mim porque era algo com que eu gostava muito que acontecesse. Foi bonito? Foi muito bonito. Como é que foi tornar-te mãe? Não foi fácil. Foram alguns anos a tentar ser mãe. Não foi uma fase muito fácil para mim. E quando descobri que finalmente estava grávida, depois de muito tempo, também ainda tive uns sustos pelo caminho e algumas ameaças de aborto. Todo o processo foi complicado e como é normal, o corpo da mulher, se tem tanta dificuldade em engravidar, depois é normal que o processo a seguir tenha que se ter algum cuidado. Fiz uma ecografia, descobri que estava grávida e numa das segundas ecografias tive a infelicidade do médico me dizer que tinha perdido o bebê e que já não tinha batimentos cardíacos. Mas do Leonardo? Sim. E graças a uma enfermeira, ninguém sabe disto, graças a uma enfermeira que achou que aquela conversa não estava bem e que ele me queria internar para expulsar o que havia, a enfermeira disse assim: não, doutor, eu peço desculpa, mas nós temos um ecógrafo novo e temos que tirar temos que esclarecer e ele dizia: não adianta porque não tem batimentos. E ela disse: não, mas vamos só ver melhor. E foi ver melhor. E afinal? E afinal a doutora, que depois estava lá a seguir, disse assim: estava a dizer que não tem batimentos e começa só a ouvir um som de fundo. Tum, 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 tum. Eu não ouvi. O Ricardo, porque eu fiquei em pânico, mas o Ricardo ouviu e pronto, e felizmente tenho o Leonardo, porque por uma opinião não médica, de um médico, poderia não ter hoje. Exatamente. O que é certo é que tens o Leonardo e ele tem que idade hoje? 9 anos. Curiosamente, essa batida cardíaca não será a batida que ele tem com tanta paixão pela batida. Exatamente. Pode ser. É um miúdo com muito ritmo, com muita batida, com muita energia. Muita energia. Não sei quem sairá com essa energia, não conheço. Bom, eu tenho muita energia, o pai também, mas ele deve ter a mistura dos dois. Aquilo está redobrado, está com batimentos muito acelerados. E a bateria é bom para ele, porque é o momento em que ele consegue libertar toda a atenção que tem. Descarrega e é uma coisa que ele gosta muito e vê-se. Mudou alguma coisa na tua vida, ao nascimento do teu filho, na tua vida em termos da tua vida pessoal, em termos da tua vida de cantora? Houve alguma coisa que tiveste de parar? Eu acho que a minha vida melhorou para melhor depois de ter sido mãe. Aliás, não parei com nada, evoluí foi ainda mais. Claro que quando o Leonardo nasceu, por ele ser pequenino e naquela altura também tinha perdido o meu pai, nessa altura eu fiz uma pausa na música, porque era normal, não é? A situação exigia que fosse assim. Mas quando ele fez 1 ano, eu voltei novamente aos palcos. Não acho que tenha mudado nada para pior, não. As coisas só melhoraram e eu, enquanto pessoa, também acho que melhorei. Como é que nasce a tua apetência para cabeleireira? Era uma coisa que tu tinhas estruturado, tinhas pensado ou surgiu por uma necessidade? Não. Desde pequenina sempre quis ser cantora e cabeleireira. E casar. E ter filhos. E ter filhos, sim. Sim, também gostava. E então eu
sempre tive essa vontade de ser cabeleireira. A minha mãe tinha um mini mercado, como eu já referi aqui, e então as senhoras, a minha mãe tinha um mini mercado que vendia de tudo mesmo, que era um mini super hiper mega mercado, vendia desde caixões, tintas, sapatos, Caramba! de tudo. No Rosmanel, No não é? Rosmanel. Exatamente. E então as senhoras, quando iam lá ao mini mercado, iam comprar tinta para pintar o cabelo, que era uma aldeia, era o único que tinha. E então, quando eu via alguém comprar tinta, eu chegava lá e dizia assim: olha, vai pintar o cabelo. E ela: vou. Então, mas eu posso lá ir. Pronto, está bem, então se me quiseres ir pintar o cabelo, melhor ainda, da maneira que eu não me sujo todo. E então, eu nunca tive vergonha de me expor ou de querer ir fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. Apesar, eu era uma miúda, mas elas gostavam muito, porque no fundo também as ajudava. Elas compravam a tinta à minha mãe e levavam uma cabeleireira emprestada. Isso com que idade? 7, 8. E as pessoas confiavam em ti nesse sentido. Já tinhas então. Eu pintava o cabelo delas na rua. Elas lavavam a cabeça no tanque ou debaixo da torneira. Um bom tempo. Sim. Sem dúvida. O que é que tu mais gostas no contacto com os clientes? Com as tuas clientes do salão? Há tempo para teres conversas sérias, não? Como é que tu vês esse contacto com o público? O tempo não é muito, não é? Porque num salão de cabeleireiro nós funcionamos com tempos de pose, com marcações. Temos sempre o tempo muito limitado para cada cliente. Mas existem situações em que costuma-se dizer que os cabeleireiros são um bocadinho de psicólogos, e sim, há alturas em que nós percebemos que o nosso cliente não está bem e muitas vezes procura-nos para mudar a imagem, à procura de se olhar no espelho e ver-se melhor. E eu costumo perceber quando isso acontece. E quando é assim, eu tento dirigir-me à pessoa, se eu achar que tenho à vontade para isso, e tentar perceber o que é que se passa, porque às vezes o nosso problema não está nos exteriores. E não adianta nós mudarmos o cabelo, cortar, mudar a cor, enquanto cá dentro as coisas não mudarem. O contacto do cabeleireiro e do cliente, nesse sentido, é muito próximo. É mais uma arte que tu tens. Mais uma. Tens que começar aí a aprofundar um pouco. Voltamos à música. Bora. E diz-me, quando é que a música se tornou séria realmente para ti? Sem ser a cantar nos dias da passagem do funeral. A música começou-se a tornar séria quando eu gravei o meu primeiro álbum. Apesar de eu ter 16 anos. E eu sempre fui uma criança meio adulta. Ou cresci rápido demais, não sei bem explicar. Eu também comecei a viver sozinha muito cedo e acho que é isso que me tornou mais adulta, mais depressa que o normal. Quando eu gravei o meu primeiro álbum, que eu ouvi aquilo como uma realização de um sonho, de eu estar num estúdio, estar a gravar músicas minhas, aquilo no início era ok, consegui, isto é giro. Mas quando depois percebi que tinha que estar em cima de um palco, que as pessoas estavam daquele lado, que estavam a pagar para eu estar ali, então aí a coisa começou a ficar séria e é claro que com aquela idade, apesar de ser mais adulta do que a idade assim o dizia, comecei a perceber que as coisas estavam a ficar sérias e que eu tinha que tomar, pronto, que tinha que ter uma outra postura. E não foi muito fácil. Dúvidas? Alguma vez tiveste dúvidas se era por aí o caminho, se deverias Não. seguir? Nunca tive dúvidas. Tens alguma formação musical ou tudo aconteceu de uma forma normal, natural? Tudo aconteceu de forma normal. Houve uma altura em que eu achei que se calhar devia de ter aulas de canto para me ajudar na respiração e então, mesmo aqui em Castelo Branco, e então procurei uma professora de canto lírico, acho eu, na altura, já não lembro muito bem, mas não fazia muito sentido para mim.
não conseguia sentir prazer naquilo que estava a fazer ou naquilo que estava a aprender, e então desisti, saí e sempre tentei fazer tudo por mim e tentar melhorar as coisas por mim. Neste momento eu sei que tu estás mesmo assim, e depois de tantos anos passados, tu ainda continuas a querer crescer e a querer melhorar, e estás com o Filipe Hansen, não Sim. é? Como é que está a ser essa experiência? Olha, é muito interessante porque a maneira como ele ensina música de uma forma simples, é isso aí que me agrada. E o que me agrada também é o facto de eu poder cantar as minhas músicas, treinar as minhas músicas e depois também poder cantar outros registros. E descobri então que através do piano, não é o canto lírico ou os sons ou a respiração que fazem com que nós sejamos melhores ou que a gente entenda a música. Descobri que através do piano e de também aprender a tocar piano, as notas musicais e aqueles sons vão entrando no nosso subconsciente e de uma forma automática fica um registro de quando nós abrimos a boca, de forma automática aquele som está gravado no nosso subconsciente e conseguimos, através de muito treino e de muito treino mesmo, de forma inconsciente as coisas fluem, saem. É uma maneira de aprender e de aprender música de uma forma leve e simples. Está a correr muito bem, não é? Sim, está a correr bem. Isso é que interessa. Já estamos... uma vez te aconteceu tu teres que fazer uma paragem por qualquer motivo, ou teres por uma situação familiar ou uma situação da vida que tivesses que parar com a música? Sim, como disse há pouco, eu fiz uma paragem quando o Leonardo nasceu. Mas essa coincidiu, o tempo coincidiu, mas a minha paragem foi mais porque eu tinha perdido o meu pai. E então eu não estavas bem. É normal. Normal. Claro que sim. Quanto tempo paraste? 1 ano. 1 ano. E sentias que era isso que ele queria? Não. Por isso é que voltei. Claro que sim. Claro que sim. Olha, para desanuviar um pouco, Sim. está na altura de cantar uma música. Vamos lá ouvir cantar. O que é que vais cantar? Vou cantar aquela música que toda a gente gosta e que me fez voltar àquilo que eu tanto quero ser. Se o coração não quer. Se o coração não quer. Vamos então ouvir. A Suzy. O coração não quer. Gosto de ti, não vou esconder, mas o amor não quis aparecer. Eu tentei, juro que sim, mas a flor não surgiu no jardim. Sendo assim, mais vale a amizade do que um amor que não é de verdade. Se o coração não dá, se o coração não quer, não há nada a fazer. Se o coração não dá, se o coração não quer, então é melhor esquecer. Se o coração não dá, se o coração não quer, não há nada a fazer. Se o coração não dá, se o coração não quer, então é melhor esquecer. Gosto de ti, irei gostar. Tenho pena, mas não é para casar. Eu tentei, juro que sim, mas a flor não surgiu no jardim. Sendo assim, mais vale a amizade do que um amor que não é de verdade.
como é que surgiu a oportunidade de trabalhares com a País Real? O Paquito, pronto, quando eu gravei o meu primeiro álbum, na altura o Paquito era apenas um compositor, escrevia músicas para outros artistas e na altura ele escreveu alguns temas para mim. Fez parte do primeiro álbum e do segundo. E ao longo do meu percurso participei em alguns programas de televisão e nessas idas à televisão de vez em quando eu encontrava o Paquito. Encontrei-o quando ele, no início em que ele começou com a País Real, em que estava a agenciar alguns artistas, também estava na televisão naquele dia. E então, naqueles pequenos encontros era sempre do tipo, então, quando é que gravamos uma música? Temos que gravar. Então, pronto, havia sempre assim aquele cruzamento de conversa. E eu sou muito ligada, eu sou muito ligada às pessoas com quem me vou cruzando ao longo da vida. E então havia vários produtores com quem eu podia gravar. Mas não. Quando surgiu o desconfinamento e quando voltaram os espetáculos, eu senti vontade sei não, eu vou continuar, eu quero continuar, mas eu quero continuar e quero ficar ligada a uma editora, por isso não me surgia mais ninguém na minha cabeça a não ser o Paquito, porque, sei lá, cruzei-me tantas vezes com ele, falamos tantas vezes disto, porque é que eu vou procurar outra pessoa? Não. E então falei com o Paquito e pronto. E surgiu. O casamento com a País Real. O casamento com a País Real e o seu coração não quer. E o seu coração não quer, sim. Como é que tu defines o teu estilo musical na música portuguesa? Eu sou uma cantora de música popular portuguesa, mas considero-me que pertenço à música popular atual. Porque eu gosto do popular, mas não gosto do popularucho. Eu procuro distinguir-me um bocadinho nesse sentido, de trazer a música popular para as festas, para o palco, atrair pessoas jovens que se sintam interessadas em continuar a ouvir música portuguesa, mas de uma forma mais atual, mais jovem, que faça sentido para este público mais jovem gostar do meu género de música. E neste sentido, nasce uma música que foi feita, parece que direitinha para ti, cada vez mais quente. Esta foi. Como é que surge esta música? Esta música, claro, né, foi escrita pelo Paquito. Certo. E da mesma forma que foi escrito Se o Coração Não Quer. E então ele tem... Eu acho que ele me entende, que ele me conhece, sabe aquilo que eu gosto, sabe aquilo que eu procuro. E nota-se que neste pequeno percurso que tem o meu registro, que tem a minha marca, ou que tem a minha essência, e o Paquito consegue perceber exatamente aquilo que eu quero. E quando ele me apresentou o tema, eu recebi o tema para aí à meia-noite, eu já estava assim, sentada no meu sofá, assim quase cheia de sono. Entretanto, cai-me uma mensagem no telemóvel a dizer: já fiz o tema, vê se gostas. Mano, quando eu ouvi, ele diz-me assim: responde-me amanhã. Não, respondi logo e disse: tá, é isto, eu gosto, não mexe. E está muito giro, eu acho que este tema está à minha cara. A letra tem algo de autobiográfico, algum recado escondido para o Ricardo? Ou é mesmo um recado para todos os corações, para todos os casais e também... Sim, é um recado para toda a gente, não é? É a realidade do dia-a-dia dos casais, não é? Nem todos amamos. Os casamentos podem durar muitos anos, ou os namoros podem durar muitos anos, mas não amamos todos de igual forma, não é? Os dois podem não amar de igual forma, um amar mais que o outro e ter alturas em que existem altos e baixos, mas pronto, depois quando existem aqueles momentos fica cada vez mais quente.
O que é certo é que tens tido reações imensas. A principal reação é a tua ida à televisão assim, umas a seguir às outras. O que é que trouxe esta música diferente das outras, que levasse a este Eu patamar? acho que não tem a ver só com esta música, tem a ver com a evolução, não é? Uma coisa é, ok, gravei um EP ou gravei um single, fui à televisão, apareci e depois, pronto, já gravei, está gravado e agora vamos ver o que é que acontece. E eu acho as coisas não são assim. A música é um trabalho e todo o trabalho tem que ter um seguimento, tem que ter uma evolução. E as televisões também estão atentas a isso. Ok, que é um trabalho da editora promover o artista e apresentá-lo à televisão, mas a televisão é que dita se ele vai ou não. E as idas mais regulares têm sido nesse sentido, têm sido no sentido das gravações dos temas, que acho que estão cada vez mais a ter mais qualidade. A nossa imagem, a nossa postura e a nossa vontade. Nós estamos ali de uma forma profissional, não estamos só. Não é um hobby, é um trabalho. E acho que a televisão reconhece isso E faz-te conhecer a todo o país. também. E a minha pergunta é exatamente isso: como é que tu imaginas o teu futuro? Salão, cantar, num palco, no mundo? Já pensaste cantar para as nossas comunidades? As nossas comunidades, então não penso, vou lá já a seguir, daqui a uns diazinhos estou na França outra vez. Boa. Sim, para as comunidades já não é uma novidade. Aliás, o meu primeiro espetáculo foi numa comunidade portuguesa em New Jersey. Eu fui cantar em Nova York. Muito bom. Agora Nem eu fazes um sabia ponto. nem eu sabia onde é que estava. Ainda era muito nova. Não. Como é que eu vou dizer? Eu não penso muito nisso. Eu gosto de controlar o futuro, mas mais naqueles caminhos mais perto do. Vou trabalhar e, por exemplo, vou para o salão, esta semana vai ser assim, e daqui a um mês tenho mais ou menos aqui na minha cabeça o trajeto feito. Na música também tenho o meu trajeto feito e preocupo-me com o futuro, mas a pequeno prazo. Agora, pensar assim a longo prazo, eu acho que continuo com as duas coisas. Enquanto permitir. Enquanto der. Se a música me permitir estar mais tempo, ou se eu puder estar mais tempo ocupada com a música, não vou dizer que não. Há algum palco que tu gostasses muito mesmo de cantar? Eu acho que todos os palcos são importantes. Os palcos são importantes e o mais importante do palco é o público que está lá à frente. Mas não tenho assim não tenho um palco específico que eu queira muito ir lá. Não. Nada dessas coisas. Coliseu não digo, mas assim um arena, nada dessas coisas. Pronto, é assim, sonhar não custa, não é? Pois. Se eles lá quiserem, se eu chegar a esse ponto, então eu vou. Sonhar não custa e temos que sonhar alto, não é? Que é para termos objetivos e ter vontade de andar. Mas claro, então, por que não? Suzy, como é que é o teu dia-a-dia com esta rotina? É que tu não tens tempo para grande parte das vezes para respirar. E entre casa, salão, onde nós estamos, e desde já agradecer-te o facto de teres permitido aqui a entrevista, salão, o cantar, onde é que para tanto? Tens de ter muita organização em tudo isso. Pois, parece que sim. Eu não dou conta disso. Eu faço as coisas de forma automática, normal. Acordo de manhã, preparo o Leonardo, vou levá-lo à escola, venho, trabalho aqui no salão, vou almoçar a casa, volto para aqui. Um dia-a-dia normal, igual a todas as mulheres, não é? Quando surgem
os trabalhos com a música, pois claro, não é? Tenho que sair mais cedo do salão, tenho que fazer espetáculos, tenho que voltar. Há noites em que às vezes não dá para dormir, ou não dá para dormir tanto. Quando temos televisão, que é muito complicado, porque é tudo muito marcado em cima da hora, de um dia para o outro, aí o stress é muito elevado, porque eu também não gosto de deixar ficar as minhas clientes mal, não é? Que têm marcações, há pessoas que têm marcações de 1 ou 2 meses, como aconteceu agora ultimamente. Então eu pareço uma maluca quando sei que tenho um compromisso e que não posso faltar, mas depois também não as posso deixar. Eu não largo o telefone enquanto não consigo falar com elas, se for preciso venho de trabalhar no fim de semana, ou no feriado, mas pronto, tento sempre... Conciliar as coisas. Tento conciliar e tento trabalhar fora da hora em que já não era para trabalhar, mas não é? Temos que gerir e tudo corre bem. Um momento mais marcante da tua vida profissional, Mais marcante. da tua vida de cantora, aquele cantora. que mais tenhas gostado. Que eu mais gostei. Eu acho que neste momento tem tudo mais a ver com o meu... Tudo o que me está a acontecer recentemente. Claro que foi muito importante ter começado, ter pisado muitos palcos, ter ido às comunidades portuguesas, ter a oportunidade de conhecer o mundo através da música, porque de outra forma eu não conhecia. Mas o que mais me marcou foi agora o regresso, quando achava que talvez fosse desistir e que não queria continuar mais. O regresso aos palcos com estes novos temas. Eu lembro-me de um espetáculo que me marcou muito, que foi aqui em Castelo Branco. Foi quando eu voltei e gravei um vídeo promocional nessa festa, no Ribeiro das Perdizes, em que quando eu subi ao palco perdia-se de vista o público e depois todo o público que eu via à frente era toda a gente conhecida, toda a gente estava a cantar as minhas músicas, toda a gente estava feliz, e acho que esse é aquele espetáculo que me deixou mais emocionada e me marcou mais. Um momento mais difícil. O mais difícil foi ter voltado ao palco depois de ter perdido o meu pai e ter que cantar. Eu tenho uma música que eu fiz, que eu gravei, que era dedicada aos meus pais por tudo aquilo que eles fizeram por mim. E então os primeiros tempos em que eu tinha que fazer o espetáculo, e quando chegava a parte em que eu tinha que cantar aquela música, muito difícil. Chorei muitas vezes, falhei muitas vezes as notas, fiquei muitas vezes com um nó na garganta. Era muito difícil conseguir cantar a balada. Se tivesses que deixar uma mensagem à Suzy de há 20 anos atrás, o que é que lhe dizias? Eu dizia exatamente aquilo que eu sempre pensei. Não desistas. Espetáculos que tenhas marcados agora, que queiras realçar, ou idas à televisão, ou alguma coisa tenhas aí? Vou estar já este mês em Marinhais. Depois, estas são as datas que eu posso divulgar, porque já existem cartazes. Tudo o que ainda não tem cartaz, eu acho que ainda não devo ser eu a dizer ou a anunciar a festa. Mas dia 24 de junho vou estar no Rosmanhal, na minha aldeia. Dia 12 de julho vou estar em Marselha, na França. E depois, as outras datas ainda não posso anunciar, porque ainda não há cartaz. O que é que tu dizes às outras mulheres que tenham um sonho e que queiram concretizar? Quando nós temos um sonho e queremos mesmo que ele aconteça,
não podemos desistir, temos que ser resilientes, porque o caminho tem sempre muitos altos e baixos, por vezes caímos, ficamos lá em baixo e achamos que não vamos conseguir sair de lá e que não vemos uma luz ao fundo do túnel, mas se nós tivermos sempre a coragem e a força de querer, nunca devemos desistir, porque o melhor disto tudo é chegar ao final da vida e dizer assim: consegui porque lutei. Ou então chegar ao final da vida e dizer assim: não consegui, mas também não foi por falta de tentativas. Por isso é nunca desistir, independentemente daquele que seja o resultado. Suzy, vamos ouvir-te agora naquele que toda a gente cantarola, até eu, não faço mais nada senão cantarolar cada vez mais quente. Vamos lá. No amor não é tudo mau, mas também não é tudo bom. Adorava só ter coisas boas, mas infelizmente não tenho esse dom. Às vezes amo mais que tu, às vezes amas mais que eu, mas o amor é mesmo assim, nada de estranho aconteceu. Mas nosso amor está numa fase que não dá para acreditar. Não quero nem falar, não vá se estragar. O nosso amor está cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. O nosso amor está cada vez mais quente e cada vez há mais loucura entre a gente. O nosso amor está cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. O nosso amor está cada vez mais quente e cada vez há mais loucura entre a gente. No amor não é tudo mau, mas também não é tudo bom. Adorava só ter coisas boas, mas infelizmente não tenho esse dom. Às vezes amo mais que tu, às vezes amas mais que eu, mas o amor é mesmo assim, nada de estranho aconteceu. Mas nosso amor está numa fase que não dá para acreditar. Não quero nem falar, não vá se estragar. O nosso amor está cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. O nosso amor está cada vez mais quente e cada vez há mais loucura entre a gente. O nosso amor está cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. O nosso amor está cada vez mais quente e cada vez há mais loucura entre a gente. O nosso amor está cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. O nosso amor está cada vez mais quente e cada vez há mais loucura entre a gente. O nosso amor está cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. O nosso amor está cada vez mais quente e cada vez há mais loucura entre a gente. O nosso amor está cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. O nosso amor está cada vez mais quente e cada vez há mais loucura entre a gente. Suzy, foi um verdadeiro prazer ter-te aqui no programa Conversas que Contam. Obrigada por partilhares um pouquinho daquilo que é a tua história como pessoa e que está por trás dessa tua imagem tão profissional e dessa Eu é que agradeço a oportunidade por me deixarem mostrar quem é que eu sou, porque muitas pessoas só conhecem a figura. Acho que ficámos com uma imagem realmente da mulher por trás da artista,
percebemos perfeitamente quem tu és, a pessoa sensível que tu és, acima de tudo uma inspiração para todas nós, que queremos levar as nossas vidas para a frente com outras situações, com os nossos sonhos, com nossas inspirações, e tu és uma inspiração para todas nós. Queres deixar alguma mensagem antes de terminarmos? Gostavas de deixar uma mensagem ao público que te acompanha e àqueles que te ficaram agora a conhecer melhor? Queres deixar alguma mensagem? No fundo, é agradecer por todo o apoio que eu sempre tive, e por todo o carinho que eu recebo ultimamente. Tenho recebido muitas mensagens, recebo até e-mails de pessoas que gostavam de me conhecer e que ou querem um cartãozinho com autógrafo e essas coisas. E tudo isto é uma novidade para mim, que eu até fico assim, tipo, Qualquer dia já tens um grupo de fãs, pode ser, em podem que o fazer. Ricardo é o primeiro. Agradecer-me principalmente pelo apoio, por me seguirem, por ouvirem as minhas músicas, porque eu só existo porque vocês existem. Muito obrigada. Obrigada, eu. E que tudo corra muito bem, como tu desejas. Igualmente. Muito obrigada. E foi assim que nós estivemos a falar com a Suzy, desvendámos assim, desta forma, a mulher por trás da artista, e foi mais um Conversas que Contam. Lembrar que a Suzy está disponível nas redes sociais e que vocês devem seguir os nossos cantores, os nossos artistas, e que este programa tem esse intuito exatamente, que é dar a conhecer quem merece. E é o caso da Suzy. Quanto a vocês, até um próximo programa.